Boa noite, irmãos e amigos. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos para estar meditando um pouco na sua palavra. É um privilégio muito grande que Deus tem nos dado de poder juntos estar meditando um pouco na sua palavra. Na quinta-feira passada, nós tivemos pensando sobre um tema que nos dizia o seguinte: glorificando a Deus no uso das palavras, né? E nós tivemos vendo o cuidado que nós, como crentes, devemos ter com as nossas palavras, com o uso, né, das nossas palavras, o cuidado que nós devemos ter com a nossa língua. É um membro que o Senhor tem colocado no nosso corpo. Ele é relativamente um membro pequeno, mas que nós devemos ter muito cuidado com ele. E nós vimos que o apóstolo Tiago, ele, no capítulo 3, que nós tivemos lendo naquele dia, ele nos fala que o homem tem grande capacidade de domar os animais. Nós vimos que ele falou do cavalo, né, que nós colocamos o freio, ele nos leva aonde que nós queremos ir. Falou das naus, que por um pequeno leme, o timoneiro, né, ou seja, aquele que está guiando ela, ele conduz ela aonde ele quer, por um pequeno leme. Então Tiago nos fala que a nossa língua, embora ela sendo um membro pequeno, mas ela é difícil de ser domada. No versículo 8 do capítulo 3, ele fala assim, vamos ler o verso 7 para nós situar. Ele diz assim: porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. E ele diz: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então nós estivemos pensando sobre esse tema e o cuidado que nós devemos ter, né, com a nossa língua. Nós pensamos, nós como crentes, como filhos de Deus, que temos o Espírito Santo habitando em nós, que nós precisamos colocar, ou seja, entregar as rédeas da nossa vida a Ele, para que Ele possa conduzir todo o nosso ser. Agora, hoje nós vamos estar pensando, como eu disse, essas lições estava para ser estudada logo que começou essa pandemia, né, mês de junho. Até estava na responsabilidade minha e do irmão N. Então, foi onde eu resolvi passar por essas lições, usando esse tema que é tão sugestivo, né? E hoje nós vamos ver um outro tema, um pouco mais, eu acredito que seja um pouco mais apertado, né? Ele diz assim, o tema: glorificando a Deus com... ou seja, nos pensamentos e emoções.
Aí o irmão ou qualquer um ouvinte pode pensar, mas como eu posso glorificar a Deus com os pensamentos, uma vez que eles vêm sem a gente esperar, nós estamos pensando, com as emoções, né? Elas vêm sem a gente esperar. Às vezes nós estamos assistindo uma reportagem, de repente nós ficamos emocionados, comovidos, por causa daquela vez a história que está sendo narrada. Então a emoção é algo que é um crescimento súbito dos nossos sentimentos. Então, como nós vamos glorificar a Deus? Então, nos pensamentos e emoções. Nós vamos estar olhando na palavra de Deus alguns textos que eu creio que vai estar nos ajudando, né? E o pecado. O pecado é algo muito mais terrível do que a gente pode imaginar. Nós vimos, então, na lição passada, nós usamos aquele tema, né? Glorificando a Deus no uso das palavras. E nós vimos aqui que o pecado, é muito fácil pecar com os pensamentos, com os nossos sentimentos, né? Nós vamos ver aqui. No entanto, é muito mais fácil pecar com a mente e com os sentimentos. O pecado, ele nos contagiou tanto que ele corrompeu todo o nosso ser. Eu estou aproveitando as divisões que o irmão fez. Então, diz aqui, a nossa mente, nossa vontade, as nossas emoções e atos, todos foram contaminados pelo pecado. Então, por isso é muito fácil nós pecar por pensamentos, né? E etc. E vamos ver um pouco mais aqui. Nós vamos estar olhando, glorificando a Deus nos pensamentos, é o primeiro passo que nós vamos ver. Como já foi dito na introdução, o pecado não ocorre apenas no ato externo, mas principalmente no interior do ser humano. Por isso, o servo de Deus deve cuidar bem de seus pensamentos, a fim de que não cometa pecados em seu coração. Mas nós vamos ver que o nosso coração é dele que se origina os maus pensamentos. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 7, nós vamos ver que o coração é a origem de todos os pecados. Marcos 7, verso 20 a 23. Isso aqui o Senhor Jesus estava respondendo quando aqueles fariseus acusaram que os discípulos do Senhor estavam comendo, né, sem lavar as mãos. Então o Senhor está falando aqui, verso 20. Ele diz assim: o que sai do homem, isto contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, como diz o versículo 21, que do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Então, o que nós precisamos fazer? É colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, pedir a Ele
que transforme, né, o nosso coração, nós que já somos salvos, né, nós que temos o Espírito Santo que habita em nós, mas nós ainda estamos nesta carne corruptiva, nós ainda estamos neste mundo que jaz no maligno. Nos estudos passados, nós estivemos pensando numa pessoa, de um crente cheio do Espírito Santo. Por quê? Que o apóstolo queria que todos os crentes fossem cheios do Espírito Santo. Porque nós ainda estamos neste mundo sujeito ao pecado. Então, o Espírito Santo precisa controlar todo o nosso ser, controlar o nosso coração. Precisamos entregar a direção da nossa vida para Ele, para que Ele governe, para que Ele tenha liberdade na nossa vida. Para que os nossos pensamentos possam glorificar a Deus, né? Nós vimos que uma vez que do nosso coração é que saem os maus pensamentos, então o nosso coração precisa estar sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus, para que os nossos pensamentos, nós possamos glorificar a Deus com os nossos pensamentos. E nós vamos estar olhando na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, nós vamos ver ali algumas qualidades que vai mostrar para nós se o nosso pensamento ele vai glorificar a Deus. Diz assim, de acordo com Filipenses 4, 8, essas são as qualidades de um pensamento que glorifica a Deus. Primeiro, Paulo diz, tudo que é verdadeiro. Então, o irmão escreveu mais um pouquinho aqui, eu vou usar. Ele diz assim, e tudo que é verdadeiro, tudo que é verdade, e está de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade suprema. No capítulo 17 de João, verso 17, naquela oração sacerdotal que o Senhor Jesus faz ali, ele diz assim, glorifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando surge o pensamento no nosso coração, então nós devemos fazer uma análise daquele pensamento baseado nesses versículos, se é verdadeiro, né? Se é verdade, se tudo que é, como ele diz aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, respeitável, amável, de boa fama. Então, são qualidades que vai nos ajudar a compreender, ou seja, para ver se aquele pensamento nós vamos glorificar a Deus com ele. Agora, tem duas maneiras que nós podemos pensar sobre os nossos pensamentos. Uma, ao fazer essa análise e vermos que aquele pensamento não glorifica a Deus, o que nós temos que fazer? Pedir ao Senhor imediatamente que tire aquilo de nós. Então, o Senhor vai se sentir glorificado ao ver a gente estar, como é que eu posso dizer, na linguagem da computação, eles falam deletar, né? Quando você quer uma coisa que não te agrada, que você não interessa, você deleta, joga para o lixo, coisa assim. Então, o Senhor vai se sentir glorificado ao ver que nós pedimos a Ele para tirar aquilo de nós. E outra coisa, se aquilo de fato está dentro desses parâmetros que nós vimos aqui, que traz glória para o nosso Deus, então isso nós devemos estar meditando no nosso coração, porque estamos glorificando a Deus. Agora, como eu disse no início, a pessoa pode dizer, mas como eu posso fazer isso, uma vez que meus pensamentos eles
dos nossos, né? Vem sem a gente esperar. Tem uma ilustração que alguém já fizeram, né? Que diz o seguinte: você não pode evitar que um pássaro apose na sua cabeça. Mas se você deixar ele fazer ninho ali, etc., então isso aí já é tremendo, né? Mas ele aposar, isso pode ocorrer, mas cabe você fazer com que ele vá embora. Um dia eu estava vendo uma reportagem esportiva, naquela granja, né, onde a seleção fica, estava vendo, e veio uma arara e pousou nas costas da repórter. Quer dizer, ela nem esperava. A arara parece que era criada por ali, ela veio e pousou no ombro dela assim, ela assustou, ela voou. Quer dizer, ela não evitou que ela pousasse, mas ela não deixou que ela continuasse a pousada no seu ombro. Então, assim é os pensamentos que nos vêm subitamente. Cabe a nós pedir ao Senhor para tirar aquilo de nós. Quantas vezes a gente é pego pensando coisas que não tem lógica? Às vezes somos roubados em lugares celestiais, por exemplo, que o Senhor tem nos colocado, né? Às vezes, num horário da ceia, num horário que a gente está meditando ali, de repente nós estamos longe, pensando coisas lá fora. Então, precisa que nós pedimos ao Senhor para tirar aquilo de nós, aquela coisa que às vezes está nos preocupando, para que a gente permaneça ali onde que a gente estava. Então, é muito cuidado que nós precisamos ter com os nossos pensamentos. Então, diz ainda que essas 6 qualidades são condições para que um pensamento glorifique ao Senhor. Tais qualidades constituem como que um filtro, né, de avaliação para cada pensamento. Os pensamentos que passam nesse filtro são pensamentos saudáveis, pensamentos que louvam ao Senhor. Então, pensando dentro desse padrão apresentado em Filipenses 4:8, glorifica a Deus os nossos pensamentos. Então nós temos esse filtro na palavra de Deus que nos ajuda a identificar se os nossos pensamentos estão glorificando a Deus ou não, né? E as emoções. As emoções são, assim, crescimentos súbitos dos nossos sentimentos. Igual eu estava dizendo. De repente você está assistindo uma reportagem, você se emociona. Isso ocorre comigo. Às vezes você fica emocionado de ver aquela reportagem. Chega a sair lágrima nos olhos da gente, a voz muda. Você é levado a se emocionar. Às vezes você nem conhece as pessoas, nem nunca viu. Mas é algo nosso, do ser humano, e nós precisamos aprender a lidar com essas emoções. Às vezes também nos leva a ficar irado, né? Vem aquela ira repentina em nós, por aquilo que nós estamos vendo, às vezes uma injustiça que está sendo feita. Então, são esse tipo assim, te dá aquela indignação por aquilo que você está vendo, por uma injustiça que está sendo feita, né? Igual costuma dizer, alguém puxa o seu tapete, alguém te faz uma acusação injusta, te acusa injustamente. Então aquilo causa em nós indignação. Mas o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando aqui em Efésios capítulo 4, nós vamos ver no versículo 26, que ele, falando da ira, né? A ira
verso 26. Ele falou assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, irmãos, e ele diz no verso 27, não deis lugar ao diabo. Então, essa indignação que nos vem por uma acusação que você recebeu, por uma injustiça que você recebeu, isso não deva ficar no seu coração, você ficar remoendo aquilo, cultivando aquilo no coração. Mas você deve tratar daquilo o mais rápido possível. Se for possível você conversar com a pessoa e desfazer aquilo, bem. Se não, você pede ao Senhor que tira logo aquilo do seu coração. Porque essa mesma ira que nós podíamos pensar uma ira justa, porque você não foi culpado, mas se ela começa a ficar no seu coração e você fica alimentando aquilo, você pode vir a pecar por causa daquela ira que está ali no seu coração. E o inimigo, ele usa essas coisas para que a gente venha a pecar. E então, assim, agindo assim, pedindo ao Senhor que tira de nós vamos estar então glorificando a Deus nas emoções. Nós vimos aqui no Efésios 4 e os versos 26 até o 32, que nós vamos estar considerando, nós vamos ver. Agora, sobre as emoções que glorificam a Deus, é possível enumerar as seguintes. Essa ira, que nós já temos considerado, nós lemos Efésios 4, 26 e 27, e desta indignação por alguma injustiça, fala desta ira, mas o Senhor, através de Paulo, ele está nos mostrando que deva ser uma coisa passageira na nossa vida, que nós não devemos estar cultivando essa ira no nosso coração. E nós vamos ver que a ira justa, que é a indignação por algumas injustiças, 4:26. A ira egoísta, que é obra da carne, Gálatas 5, 19 e 20. Nós vamos ver ali que essas coisas, que é obra da carne, deve ser tirada do nosso coração. Gálatas 5, verso 19 e 20. Ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Estas coisas devem ser tiradas do nosso coração. Verso Efésios 4, 31, olha o que o apóstolo fala conosco a respeito dessas coisas. Efésios 4, 31, ele diz assim: toda amargura e ira e cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, e Colossenses 3, 8 também, nós vamos estar lendo Colossenses 3, verso 8. Diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, essas coisas devem ser tiradas do nosso coração, porque elas impedem que nós glorifiquemos a Deus com as nossas emoções. Elas geram
algo que nos atrapalha. Nós devemos, então, pedir ao Senhor que tire de nós estas coisas, para que dê lugar à paz de Deus no nosso coração, aquela paz que guarda o nosso coração. Filipenses 4, nós vamos ver o verso 6 e 7, que fala-nos dessa tranquilidade em Deus, que após a gente agir assim, obedecendo a palavra de Deus, esta paz de Deus, ela vem habitar, né, no nosso coração. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, irmãos, se nós estamos tendo dificuldade de glorificar a Deus com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, o apóstolo Paulo está nos mostrando que essas coisas devem ser colocadas diante de Deus, como nós vimos aqui, pela oração e súplica, né? Às vezes isso nos inquieta, né? Então o que ele diz aqui? Para a gente não ficar inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Então cabe a nós estar levando essas coisas diante de Deus, para que Ele trabalhe no nosso coração, para que Deus vá tomando, digamos assim, conta, né, do nosso coração, através do Espírito Santo, que Ele controle o nosso coração, para que venha bons pensamentos, pensamentos que venhamos a glorificar o nosso Deus. E também quanto às nossas emoções. Às vezes precisamos de pedir ao Senhor para nos dar, ter autocontrole, que quando nos vem, quando somos surpreendidos que seja por maus pensamentos ou emoções que somos pegos de surpresa, que nós tenhamos um autocontrole, que nós saibamos lidar com essa coisa, sem que venhamos a pecar. E que aquela atitude, aquela maneira que o Senhor nos deu de conviver com aquilo, de resolver aquilo, venha trazer honra e glória para o nosso Deus. E por nós mesmos, nós não temos condição, mas precisamos então colocar diante do Senhor, como nós vimos aqui, que seja conhecida, né, diante de Deus pela oração, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, ela guarda o nosso coração. Então, não há lugar para os frutos da carne, porque a paz de Deus, ela guarda o nosso coração. Como nós temos visto no versículo 7, essa paz que excede todo o entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Pedro também falou uma palavra também muito interessante aqui, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, e o versículo 7.
ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, essas necessidades, essas dificuldades que venhamos a ter para lidar com os maus pensamentos, com as nossas emoções, deve ser colocada diante de Deus e Ele cuidará de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diz assim o versículo 16 do capítulo 3 de Colossenses: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria. A primeira parte, então, desse versículo, que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela venha habitar em nós abundantemente, né? Em toda a sabedoria, né? E ele continua falando, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, irmãos, nós temos visto que por nós mesmos nós não temos condição, muitas vezes. Somos falhos, os nossos pensamentos precisam ser passados pelo filtro da palavra de Deus, para que nós possamos glorificar a Deus com os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? Também nós precisamos aprender, buscar no Senhor, para que nós saibamos lidar com as nossas emoções. Às vezes somos, de repente, né, agimos precipitadamente, fazemos mau juízo, julgamos, né, por falta de cuidar das nossas emoções. Às vezes ouvimos, não chegamos a analisar aquilo e já fazemos os nossos julgamentos, os nossos juízos, né? Mas nós precisamos aprender, então, a lidar com estas emoções, né? E nós vamos parando por aqui e que o Senhor possa estar nos ajudando e que cada um possa levar no seu coração esses versículos que nós temos lido, aplicando nas suas vidas, e orando, né? Colocando diante de Deus, para que os nossos pensamentos sejam dirigidos pelo seu Santo Espírito, que venha pensamento, que venha glorificar a Deus, né? E que também saibamos lidar com as nossas emoções, quando nos vem a ira, que nós saibamos tratar com ela, né? Pedir ao Senhor que tira aquilo de nós. Tem um outro versículo que ele diz: irai, mas não pequeis, né? Que nós possamos estar buscando no Senhor cada dia, para que Ele nos ajude, que nós possamos lidar com essas coisas de uma maneira que traz honra e glória para o Seu nome. Nós vamos parar por aqui, que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos, possamos estar levando em nossos corações os versículos que nós temos lido, e que o Senhor certamente, aquilo que não foi falado, que o Senhor possa estar completando em cada coração nesta noite.